Olá, sejam bem-vindos à primeira edição da Mesa Quadrada, uma mesa redonda que não tem nem quadrada, nem redonda, nem mesa nenhuma, a mesa mais rápida do Oeste em apenas 10 minutos, 12. A gente vai comentar com vocês as principais notícias do esporte aqui em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, no Brasil, no mundo, notícias intergalácticas inclusive. Falar intergaláctico, meu amigo intergaláctico Márcio Santos esteve cobrindo o Tupi, vai falar pra gente sobre esse jogo, e a gente tem como convidado hoje Ricardo Ribeiro, repórter da CBN Juiz de Fora, e a gente vai comentar um pouquinho para vocês aí, começando pelo Tupi. Márcio, você que esteve lá fazendo a cobertura para a Tribuna de Minas, o que você achou desse empate do Carijó lá? Pois é, Odel, a situação do Tupi é um jogo 8 horas da noite, no pleno sábado, né? O torcedor compareceu muito diminuto, até porque o Tupi vinha de um resultado ruim diante do Mojimirim, e a expectativa era de que o time pudesse conseguir uma vitória dentro de casa, diante de um time muito forte que é o Botafogo. Primeiro tempo... Está liderando, inclusive. Exatamente, agora voltou à liderança o Botafogo. Mas um primeiro tempo sofrível, muito ruim, pouquíssimas oportunidades de gol. A motivação e a novidade foi a presença do Romário. O Romário veio aqui para poder ver a estreia do filho dele no time do Tupi como titular. O Romarinho até que entrou bem. O pai, né? Imagina só o peso do pai, o Romário. Já tem esse peso naturalmente. Naturalmente. Veio ver o jogo. Então, jogou bem, o Romarinho foi muito bem, jogou com a camisa 11 e normalmente o Romário jogava mais pelo lado esquerdo, né? Ele jogou mais pelo lado direito, mas jogou muito bem. Aliás, estava transitando tanto do lado direito quanto do lado esquerdo o Romarinho. A primeira chance de gol foi justamente dele, deu uma arrancada ali pelo lado esquerdo, conseguiu driblar o marcador e chutou para fora, um lance muito perigoso. Mas... uma andorinha só não faz verão, e o time do Tupi realmente ainda precisa de alguém que possa cadenciar um pouco mais o jogo, criar um pouco mais, e foi justamente isso que o Tupi necessitou nesse jogo contra o Botafogo. Segundo tempo até que melhorou, o Tupi conseguiu criar boas oportunidades, quase aí marcou no início do segundo tempo, logo aos 2 minutos com o Lucas, novamente uma jogada do Romarinho, e depois o Tupi começou a pressionar. O Neneca, não sei se você se lembra, jogou aqui com o Tupi, o Ricardo deve se lembrar, em 2007, se não me engano, quando ele jogava no Rio Branco de Andradas, o extinto Rio Branco de Andradas. Neneca fechou o gol, não deixou o Tupi marcar, foi 0-0 aquele jogo. Foi justamente isso que aconteceu no jogo contra o Botafogo. Neneca de novo, goleiro que é espetacular, joga muito no interior de São Paulo, né? Então, pegou tudo, Neneca. Fechou o gol, o Bruno Santos, que é um ótimo finalizador, chuta muito bem fora da área, chutou uma bola que era indefensável, lá no ângulo. Neneca foi lá e buscou a bola. Aí, nesse segundo tempo, deu aquela motivação. O friozinho até que dispersou um pouco, justamente por conta... Friozinho e bondade de Márcio. Tá bastante frio. Mas justamente essa situação de um goleiro do Botafogo muito bom, o Vitinho, que era aqui de Juiz de Fora também, no campo muito bom também. Bom jogador. O time do Botafogo é um time que, na minha opinião, é um time para subir, um time de acesso, é um time de jogadores experientes, né? Então o Edna, aquele centroavante que jogou no Botafogo, jogou na Ponte Preta, da Portuguesa, um centroavante forte. Então é um time experiente, um time muito bom. O Tupi conseguiu fazer um bom jogo, poderia ter vencido. De fato, se tivesse ter um vencedor, seria o Tupi. Mas acabou ficando nesse 0-0. Agora tem um próximo compromisso no sábado que vem, 9 horas da noite, que é o jogo. Vai pegar o Volta Redonda do Felipe Surian, esse técnico do Tupi, e aqui de Juiz de Fora também. Então o Tupi tem essa possibilidade de conseguir de repente uma vitória dentro de casa para poder dar uma tranquilizada, até porque os times que estavam lá embaixo no grupo do Tupi conseguiram vencer, então está todo mundo ali próximo. O Tupi hoje está com 9 pontos, o time que está na zona de rebaixamento tem 6, 7 pontos. Então, 7 pontos, Joinville. Então realmente já está numa situação assim, um pouco complicada, tanto que o líder também, que é o Botafogo, está com 12, então está todo próximo. 5 pontos de diferença entre o Joinville, que é o 10º colocado, e o Botafogo, que é primeiro com 12 pontos, e o São Bento, que é segundo colocado, tem 12 pontos. Agora é uma coisa curiosa, o Tupi fez jogos muito duros, tanto quanto o São Bento. Exatamente, os líderes, né? Quanto os líderes, e o Botafogo também. Botafogo. Né? E pega o 3º colocado agora no próximo final de semana, que é o Volta Redonda. Nada me tira que o Tupi está usando a altitude de Juiz de Fora a seu favor e o frio da cidade para jogar contra o Volta Redonda nesse horário de 9 horas da noite. O que você me diz, senhor Ricardo Ribeiro? Bem-vindo aqui à Mesa Quadrada. A minha sugestão, inclusive, seria de convidar para uma festa junina. Você faria uma grande cortina em frente ao estádio municipal, e quando o torcedor, a pessoa entrar achando que estava esperando um quentão, um cachorro quente, tem o jogo do Tupi para ele assistir. Porque não é possível que o torcedor não vai, naturalmente, já não vai. Numa tarde. Numa noite, então, é que ele some. Mas duas coisas me chamam a atenção hoje no Tupi.
Primeiro é o ataque que não faz gol. Então isso é preocupante. Você tem o Bruno Santos hoje, que é o lateral esquerdo, que é o principal artilheiro. Isso me deixa preocupado. E o segundo é o Tupi não tem mais aquela... Não dá ao adversário aquele estádio municipal que amedrontava. O Tupi usava o estádio municipal como um trunfo nas competições. O jogo aqui era quase certo uma vitória. Então isso também me preocupa um pouco, sabe? O Tupi não está fazendo mais o dever de casa e está tendo que buscar fora. Não é de hoje, aí né, complica. Cara? Essa coisa do estádio a seu favor não começou agora nessa temporada. O Tupi tem perdido jogos que se mostram importantes no decorrer do campeonato em casa. Às vezes para adversários que não... Porque o jogo nem vão disputar lá na frente. Quem conhece o futebol de Minas e acompanha, o Tupi hoje ele se transformou no América Mineiro quando joga em casa. É um campo neutro, sabe? Não tem mais aquele calor da torcida, a torcida pressionando. Então acaba que o jogo aqui dentro ele não tem mais essa... Então o que o Tupi utilizava como trunfo? O gramado, que é uma dimensão maior, um gramado um pouco mais fofo, pesado. Mas o Tupi hoje não está treinando como treinava antigamente no estádio municipal. Mas isso funciona muito para quando você vai enfrentar times menores também. Acho até que acabou isso mesmo. Justamente, o Tupi tinha muito essa coisa, né? Quando a gente ia nos estádios do interior, o gramado péssimo. Aí quando os jogadores chegavam aqui no estádio municipal, realmente a grama era mais alta, então rapidinho descansava. Primeiro tempo marcavam, faziam tudo, segundo tempo morria, aí o Tupi ganhava o jogo. Justamente isso acabou. Até, como você mesmo disse, poucas vezes o Tupi tem treinado no estádio. Então, o estádio tem sido desconhecido até mesmo para o Tupi. Então, tem sido assim um complicador para o Tupi justamente essa situação de mando de campo também. O Tupi parece que não é o mandante. Às vezes se espanta também com o estádio municipal e, lógico, não tem aí o calor da torcida, o estádio muito grande, o torcedor vai em pouquíssimo número e não resta a menor dúvida, no jogo de sábado, 9 horas da noite, o número é um frio tremendo, né? E não tem nenhum atrativo. Se tivesse um quentão, de repente o pessoal poderia ir lá. Mas, de fato, fica complicado, pessoal, realmente comparecer um horário desse, né? Mas vamos ver se o Tupi pelo menos se firma, né, nessa Série C. Eu acho que tem tudo para pelo menos manter uma campanha razoável nessa Série C. Classificação eu ainda acho um pouco complicada, mas pelo menos se manter na Série C, eu acho que é a obrigação do clube. É a obrigação do clube. Tá no bolo ali, a gente não pode descartar também a possibilidade de subir, não, pelo menos de passar para a próxima fase. São 4 times que avançam. Avançariam hoje Botafogo, São Bento, Volta Redonda e Ipiranga, aquele jogo Ipiranga. Ipiranga perdeu ontem para o Tombense lá em Erechim. Então o Tombense acabou pregando uma peça, todo mundo lá em Erechim achando que ia golear o Tombense vinha mal. O Tombense acabou surpreendendo, vencendo, deixando o Ipiranga aí, que poderia assumir a liderança do grupo, acabou ficando aí em terceiro lugar. Mas o futebol hoje está bem nivelado por baixo, né? Você pega na Série A, hoje você tem um grupo restrito de times que estão jogando bem. Hoje só o Grêmio e o Corinthians praticamente têm jogado um futebol que dá gosto de assistir. Agora, você gostou do jogo? Deu gosto de assistir? Passando pro Campeonato Brasileiro, deu gosto de assistir Grêmio e Corinthians? O jogo em si não foi bom. Eu acho que o primeiro tempo ficou devendo, o segundo tempo as equipes saíram mais. 2 bolas no gol, se não me engano. O jogo inteiro. O jogo do Corinthians é muito pragmático, sabe? Eu não gosto do jogo. E muito eficiente. Muito eficiente. A aplicação tática do time do Corinthians é um troço impressionante. Mas até quando isso vai acontecer? Não sei. Até, de repente, alguns jogadores machucarem, não ter peça de reposição à altura, aí o time começa a cair. Eu não acredito. Eu estou ouvindo aí vários comentaristas dizendo que não, é impossível, o Corinthians vai terminar o campeonato dessa forma. Eu tenho certeza que não vai. Até porque, não é, né, se o Renatinho tivesse aqui, ele ia ficar doido. Mas o problema é o seguinte, o Internacional ano passado estava do mesmo jeito, time muito bem, puxa, ninguém ia desbancar o Internacional. A comparação que o senhor está fazendo. Não, mas não estou querendo falar... O senhor Renato Salles vai falar da sua orelha, hein? Não estou querendo falar a comparação de rebaixamento não, mas a questão, o campeonato é muito longo, são 38 rodadas. Sim. Então, na 10ª rodada é muito campeonato ainda. Então, algum jogador do Corinthians vai se machucar, vai ser suspenso. Então, alguma coisa vai acontecer. O Corinthians não vai conseguir se manter no topo até o final. E o Corinthians entendeu que tem um Fiat 74 e tem que dirigir como um Fiat 74. E tem time que tem um carro ruim que é dirigir como uma Ferrari. Aí não tem jeito. Então o que o técnico Corinthians? Olha, nós temos nossas limitações. E o Corinthians entendeu isso, os jogadores compraram essa ideia e eles atuam dessa forma, com as suas limitações de cada um e com o tempero ali do Jadson e do Rodriguinho, que dão ali faz uma diferença. E o Jô resgatado como um artilheiro. Não fez gol ontem, mas ele tem feito uma certa diferença ali no ataque também. Uma boa dupla de zaga, o Pablo e o Balbuena,
e os dois laterais que não comprometem, o Fagner, que é melhor, e eu acho que isso tem feito a diferença. Agora, é um campeonato longo, com várias competições ao mesmo tempo, sul-americana, tem se brasileira. falado muito do fato do Corinthians tá disputando só o Campeonato Brasileiro, até agora, né? Tá disputando o Brasileiro, o Renato Gaúcho reclamando de estar com o time disputando mais campeonatos. Quer dizer, todo mundo quer jogar Libertadores, quem não está Libertadores quer jogar, quem está jogando reclama que está jogando, enfim. Tem esse peso todo, será? Sim, não resta dúvida. Agora, o Corinthians saiu fora da Copa do Brasil, está numa Sul-Americana aí que... Foi pro Brusque, né? Se não me engano. Então ele vai pegar um time realmente muito fraco agora nessa fase da Sul-Americana e não tem que poupar jogador. Ontem, por exemplo, o Atlético poupou todo o time titular para poder enfrentar a Chapecoense. Por sorte ainda venceu com o time reserva. Mas a maioria do time, Botafogo joga hoje, depois joga quinta-feira contra o Atlético na Copa do Brasil. São times, o Botafogo é um bom time, um time que está indo muito bem. Não é o mesmo caso do Corinthians, não, vocês acham? Mas um time pragmático nesse sentido, de que sabe que tem um elenco... Pois é. Esse é o caso do Botafogo. O Botafogo, Jair Ventura já disse que vai priorizar a Libertadores, mas está jogando aí as 3 competições e quer realmente se manter muito bem. O caso do Corinthians é justamente esse. Ele não tem compromisso com outra competição tão importante. Então, vai se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Só que quando, por exemplo, o Flamengo já deixou a Libertadores e está na Copa do Brasil... Não, se classificou para a Sul-Americana. Vocês estão invertendo as coisas. Mas vai se dedicar ao Brasileiro, porque é o grande campeonato do Flamengo. Então, eu acredito que o Flamengo vai engrenar, assim como o Palmeiras já começou a engrenar, mas o Flamengo ainda mais. Então vai ser um concorrente, de repente, mais direto do Corinthians, acredito eu, que vai ser o Flamengo. Então, mas o Flamengo tem uma diferença. O Flamengo hoje tem... O banco de reservas do Flamengo hoje estaria bem colocado no Campeonato Brasileiro. Você tem hoje no banco o Pará e o René, que são 2 bons laterais. Você tem o Juan, que vai para a reserva agora para chegar... Os zagueiros se equivalem, quase todos do Flamengo. O Juan tem uma grande queda. Não, e você tem no banco o Conca, o Ederson, o Leandro Damião, o Giovânio, então o Berrio. Então são jogadores que não... Mancoejo. Então tem um banco hoje de respeito, né? É por isso que eu falo que o Corinthians não vai se manter até o topo, porque ele não tem um elenco assim como o Flamengo, assim como o Palmeiras e assim como o Atlético. Então eu acho que vai chegar no meio do campeonato, aí vai começar a aparecer alguns probleminhas. O cara tá suspenso, o melhor jogador de repente tira o Jacques, tira o Rodriguinho, o Corinthians já cai bastante. Então tira o Fagner, já cai bastante. Então vai ter lesão, vai ter suspensão. Então acredito que até mesmo o campeonato ganha um pouco mais de emoção. Se o Corinthians dispara e abre 20 pontos de vantagem, aí fica totalmente sem lógica também. Já está 5, né? Se não me engano. 4 pontos tá 4 pontos do Grêmio. 4 do Grêmio e 9 do terceiro, que é o Flamengo. 9 do Flamengo. Se o Botafogo ganhar o jogo de hoje, fica a 8 pontos ainda do terceiro. Exatamente. Né? Primeiro colocado, uma distância considerável. Gostaria das opiniões dos senhores para a Copa do Brasil. Grêmio, Atlético Paranaense, Flamengo e Santos, Palmeiras e Cruzeiro jogam nessa quarta-feira e Atlético Mineiro e Botafogo jogam na quinta-feira. Quero saber quem é favorito em cada um desses jogos aí, Márcio. Grêmio e Atlético. Grêmio e Atlético, eu acho que o Atlético Paranaense é o favorito, porque conseguiu uma recuperação muito boa no Brasileiro, agora já começou a focar um pouco mais na Copa do Brasil. Faz o segundo jogo em casa. Exatamente, eu acho que dessa vez aí dá Atlético Paranaense, tendo, a gente lembra que ano passado, esse mesmo confronto aconteceu na Copa do Brasil e deu Grêmio. Desta vez eu acredito que dê Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético, apesar de ter melhorado, mas oscila muito ainda, eu apostaria no Grêmio. Eu aposto no Atlético também. Não é mentira, eu torço para o Atlético, é diferente. Flamengo e Santos. É um confronto do Santos que está mudando agora, Levi Cooper chegando, não conhece muito bem o elenco. Flamengo, de repente, se priorizar uma Copa do Brasil, é o caminho mais próximo de voltar à Libertadores, né? Então, de repente, mas sendo o segundo jogo lá na Vila Belmiro, eu acho que dá Santos. Eu aposto no Flamengo, ainda que o Zé Ricardo faça tudo para colocar o contrário, né? Escalando mal o time, mexendo completamente errado também, mas acho que do Flamengo ainda tem mais elenco que o Santos, que vive uma situação ruim, principalmente em relação ao Lucas Lima. Aquilo não ficou bem, tá mal com a torcida, tá mal no clube, com aquela situação dele sair pro Barcelona. O Lucas Lima não tá jogando nada, tem um tempão. Tá mal. E, na verdade, estranha o Barcelona querê-lo, né? Isso realmente ainda é estranho. Neymar pai, Neymar Júnior. Flamengo ganha esse confronto com o gol do Diego na Vila Belmiro. Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras, sem titubear.
Cruzeiro, porque o Palmeiras já anunciou que vai colocar time reserva no primeiro jogo aí, então é aquela questão de prioridade. O time reserva do Palmeiras talvez seja melhor que o do Cruzeiro. Como diz o torcedor do Cruzeiro, né? Errar é humano. Né? Aqui é difícil, confronto dos dois palestras aqui é difícil, mas eu vou ficar com o Palmeiras também, para fechar Atlético e Botafogo. É um confronto que o Botafogo já tem aí o histórico de mata-mata em cima do Atlético. Eu acho que novamente dá o Botafogo. Se o Botafogo colocar esse time, eu acho que o Jair Ventura está mandando muito bem nesse time do Botafogo. O time do Atlético está muito sem compromisso. E sem comando. E sem comando. Então, é um time que você não sabe como que joga. Quando ganha, ganha na raça ou pela sorte. Então, eu acho que dá Botafogo. Eu aposto no Botafogo também. O Atlético tem uma série contra o Botafogo que o retrospecto é muito ruim, apesar de que futebol é momento. Mas ainda assim eu acho que o Botafogo hoje está no melhor momento que o Atlético. Nessa concordamos, também penso que o Botafogo leva melhor aí na Copa do Brasil. Aqui foi essa nossa mesa quadrada sem mesa. A gente volta na semana que vem para falar de mais esporte aqui na redação da Tribuna de Minas. Até lá!